Imagina o seguinte: num dia você é o herói da Argentina, marcando gols importantes pela seleção de Diego Armando Maradona e é o melhor jogador do seu time. E no dia seguinte, você está sendo perseguido pelo maior mafioso da história. Foi exatamente isso que aconteceu com Ricardo Gareca, ex-jogador de futebol, que já teve até passagens aqui no Brasil como técnico do Palmeiras. Você pode não saber, mas nas décadas de 1980 e início de 1990, o futebol tinha muita ligação com o crime organizado. Bom, pelo menos o futebol colombiano. Já deixe seu like nesse vídeo e entenda agora como Pablo Escobar tinha ligação com o futebol e como isso quase o fez tirar a vida de um jogador. Pablo Escobar é até hoje o criminoso que mais lucrou na história. Cara, para você ter uma ideia, estima-se que a fortuna que ele alcançou valia mais de 30 bilhões de dólares. Isso durante o período em que ele faleceu. Hoje em dia, com a cotação atual, essa grana valeria mais de 60 bilhões de dólares. Loucura, né? E grande parte desse dinheiro ia para o futebol. Mas por quê? Bom, a resposta é simples: Pablo amava futebol. Se você já assistiu a série Narcos, já deve ter visto algumas cenas do mafioso jogando bola com seu filho ou com seus capangas. Mas na vida real, Pablo se envolveu muito mais com futebol do que só jogar com seus amigos. Ele chegou a ser dono de 3 times na Colômbia. O Atlético Nacional, que é o clube que Pablo mais teve influência e foi dono por mais tempo. O Independiente de Medellín, que é o time de coração do Escobar. E um time menor chamado Envigado. E assim, ele não era simplesmente o dono, ele era a alma daqueles times. E não, eu não tô falando no bom sentido da coisa. Tá, mas antes de falarmos sobre a relação entre Escobar e o futebol, o que tudo isso tem a ver com Gareca? É que o jogador argentino teve passagens por times colombianos, bem nesse período em que o crime organizado estava presente no futebol. É importante você saber que o Pablo Escobar tinha seu quartel-general, se é que podemos chamar assim, em Medellín. Era o famoso cartel de Medellín. Mas ele não era o único mafioso que atuava na Colômbia. Na verdade, Pablo tinha rivais. Na cidade de Cali, também na Colômbia, os irmãos Gilberto e Miguel Orejuela mandavam no tráfico organizado e travavam guerras terríveis contra Pablo Escobar. Num dos ataques entre os criminosos, foi plantado um explosivo no carro de alguns familiares de Escobar, por ordem dos irmãos de Cali, obviamente. E pensando em retalhar o ataque, Escobar cogitou eliminar alguns jogadores do América de Cali. Por quê? Porque o América de Cali era comandado pelos irmãos do crime organizado de lá. Pois é, Pablo não era o único mafioso que amava futebol. Quem revelou toda essa história foi um cara que era um dos capangas de Escobar naquele tempo. Ele disse o seguinte numa entrevista: Ricardo Gareca sempre esteve na mira de Pablo Escobar, mas não chegaram a agir. O amor do patrão pelo futebol salvou Gareca, pois queria atacá-lo, assim como a outros jogadores do América de Cali, e cogitou usar um carro-bomba, assim como o cartel de Cali fez com a família do Pablo. Disse John Vairo Velázquez, que na época era conhecido como Popeye, em entrevista ao jornal peruano El Popular. Loucura, né? E o mais bizarro de tudo é que o próprio Gareca sabia dessa história. Do contrário, ele com certeza sairia correndo da Colômbia, né? Em entrevista dada à ESPN, Gareca disse que soube de tudo isso daí, com os relatos desse tal de Popeye. Eu descobri com o tempo porque o Popeye, um capanga da época de Pablo Escobar, falou disso. A informação chegou a mim pelo WhatsApp porque eu não tenho redes sociais, sobre um comentário dele que dizia que eu estava na lista. Eu era totalmente ignorante. Naquela época as rivalidades eram muito normais, mas depois, quando surgiu o verdadeiro problema, eu já estava de mudança para a Argentina. Na verdade, quando eu venho, é quando instala todo aquele problema dos cartéis. Enquanto eu estive lá, havia rivalidades. Cada cartel tinha uma equipe, e a partir daí, é o que eu conhecia. Depois, esse problema foi tornando-se mais sério. Essa história foi o Popeye que contou, e eu não sabia disso. Cara, imagina que loucura! Você está de boa, vivendo sua vida, fazendo seu trabalho, e enquanto isso, alguém está planejando te dar sua vida sem que você saiba, por um problema que nem é seu. Pois é, isso é o crime organizado. Mas ainda bem que deu tudo certo pro Gareca, né? Graças ao amor ao futebol de Pablo Escobar, ele não perdeu sua vida. Bom, pelo menos não o Gareca. Não podemos falar o mesmo de outras pessoas envolvidas com o futebol na época. Por exemplo, Álvaro Ortega, um assistente que infelizmente perdeu sua vida por simplesmente fazer seu trabalho corretamente. Em novembro de 1989, Álvaro recebeu vários disparos e perdeu a vida na hora. E por quê? O motivo é que ele havia anulado um gol do Independiente de Medellín em um jogo decisivo contra o América de Cali. Essa era uma das situações em que não tinha como se dar bem, né? De um lado era o time do Pablo Escobar e do outro, o time dos rivais de Pablo.
O resultado disso é que a federação local foi muito pressionada pela FIFA e pela Conebol, e assim, decidiram suspender o campeonato colombiano daquele ano, que terminou sem um campeão. No fim das contas, quem perdeu foi o futebol e, claro, a família de Álvaro. E essa não é nem de perto a única vez que Pablo Escobar interferiu no futebol de uma forma meio agressiva, se é que podemos dizer assim. Em 1990, o árbitro uruguaio Daniel Cardeino denunciou a Conebol ameaças e uma tentativa de suborno de $20 mil, feita antes de uma partida entre o Nacional de Medellín e o Vasco da Gama, na Colômbia, pela volta das quartas de final da Libertadores daquele mesmo ano. A partida foi vencida pelos colombianos por 2-0, mas foi anulada por causa dessa polêmica. Uma nova partida foi marcada e o novo jogo aconteceu no Chile e o Nacional venceu novamente. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em 2014, Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, afirmou que havia caras armados no vestiário, tinha o cartel de Medellín no meio. Mas não foi todas as vezes que Pablo conseguiu o que queria. No torneio intercontinental de 1989, Atlético Nacional e Milan se enfrentaram, e Silvio Berlusconi, então presidente do clube italiano, chegou a declarar que o Milan iria lutar contra o Nacional para derrotar a parte suja do mundo. E realmente eles conseguiram. Os rossoneiros venceram a partida por 1-0 na prorrogação. Bom, se podemos tirar algo bom dessa mancha terrível que existe na história do futebol, é que durante esse período, a Colômbia realmente tinha bons jogadores. Por exemplo, o Atlético Nacional conquistou a Libertadores da América em 1989. Leonel Álvarez en la puerta de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró, gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Mi patria querida. Colombia campeón continental. Colombia campeão continental da América! Leonel Álvarez não podia... E assim, até hoje esse título é cercado de controvérsias. Muitos dizem que Escobar teve uma influência direta no resultado do torneio e que teria oferecido propina a vários árbitros. Mas sendo roubado ou não, a verdade é que aquele Atlético Nacional revelou muitos craques colombianos, como o lendário goleiro Higuita, Pérez, Fajardo, Garcia, Treyes e Andrés Escobar. E não, esse Andrés Escobar não tem nenhum parentesco com o Pablo Escobar, é só uma coincidência mesmo. E falando nesse Andrés, ele também tem uma história trágica relacionada ao futebol. Esse daí era um jogador de futebol, tanto que era jogador da seleção colombiana. E bem, ele era um jogador, pois infelizmente já faleceu. E aí é que tá, Andrés Escobar perdeu a vida por causa de um gol contra. E essa história toda a gente já contou em um outro vídeo, que está aparecendo na sua tela e que você pode assistir clicando aí. E claro, não esquece também de deixar aquele like, de se inscrever no canal e dar uma olhadinha no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do Torcedor Curioso. A gente se encontra no próximo vídeo.